Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. 8 de fevereiro, mais um Pensando entrando na casa de vocês. Sempre agradecendo pelo carinho da audiência, por essa permissão de entrar na casa de vocês, procurando trazer sempre assuntos que acredito que sejam do interesse da nossa cidade, da nossa região, de vocês. Antes de mais nada, cabe explicar novamente, que da mesma forma que eu expliquei semana passada, que apesar de já estarmos trabalhando a nova série da TV Zoom, no Espaço ARP e Bloco 11, lote 116, ainda estamos gravando de forma improvisada. Vocês estão vendo que nós não estamos com os painéis do programa às costas, pois os nossos estúdios ainda estão em fase de acabamento. Conto mais uma vez com a compreensão de vocês, tá bom? Mas vamos ao programa. As eleições gerais de 2022 já vão longe, não é? Mesmo que com o resultado contestado por uma grande parcela do povo brasileiro, o novo presidente tomou posse, idem para o novo Congresso Nacional, que, na verdade, nem tão novo pois já começou a trabalhar e os velhos vícios continuam na nossa Casa Legislativa principal. De qualquer forma, para nós, enfim, o foco das eleições de 2022, pelo menos nos seus aspectos eleitorais, acabou. E agora o foco já voltou para as eleições de 2024. Muita gente pode perguntar, mas está longe? Eu estava conversando com o meu convidado, está há 1 ano e 8 meses das eleições, só isso. E a movimentação já começa, né? E quem acompanhou o regulamento de pensão, lá desde o seu início, há mais de 20 anos, sabe que eu tenho o hábito de tratar muito de perto e de forma intensa as nossas eleições municipais. Sendo assim, eu trago ao programa desta noite, eu trago o programa desta noite, né? Esse tema, né? É o que eu chamo de Por Onde Anda, né? E por onde anda eu converso com um político friburguense que já exerceu cargo eletivo, ou já exerceu um importante cargo no executivo, né? Quando eu falo eletivo, já foi prefeito, vice-prefeito ou vereador, ou exerceu um cargo importante no executivo, por exemplo. Mas momentaneamente está fora do cargo, né? Não está exercendo cargo eletivo, ou seja, independe do motivo que isso esteja acontecendo, né? E o convidado desta noite vem de uma tradicional família de políticos. Ele já exerceu o cargo de vereador e tem passagem por cargos públicos. É o Gustavo Barroso, tá bom? Enfim, este é o tema do programa desta noite. O Pensando na Friburgo traz um tema sempre presente no período pós as eleições gerais e pré-eleições municipais. É por onde anda, vamos saber o que ele anda fazendo, se ele tem pretensões, enfim. Mas antes eu tenho que falar com vocês sobre aqueles meus famosos recados, né? Eu começo pela frase, a costumeira frase. A frase de hoje diz o seguinte: a intolerância é a bagagem dos tolos e dos egoístas. A intolerância é a bagagem dos tolos e dos egoístas. Isso é uma adaptação de uma frase de Ka'ab al-Qadir, que é um poeta que vive na região de São Paulo. E já vocês vão entender o motivo dessa frase, né? Agora vamos para o comentário. Há muitos anos, a gente sabe, chegou o mês de outubro e vai até março, os costumeiros temporais acontecem aqui na nossa região, muitas vezes grandes temporais, não é? E por causa desses temporais, uma situação é corriqueira nas praças de Getúlio Vargas, na Demerval Barbosa Moreira, com reflexos na Augusto Spinelli, Monte Livre e principalmente na Rua Farinha Filho, chegando à Rua 7 de Setembro, que são os constantes alagamentos, né? Ruas inundadas, pessoas tendo que se aventurar com água pelas canelas, né? Lojas comerciais tendo que fechar, trânsito prejudicado, sujeira após chuvas, bueiros entupidos, enfim, uma série de transtornos, né? A gente sabe que esses alagamentos ali no centro da cidade causam transtorno já, e isso acontece há, digamos, dezenas de anos, né? Eis que o governo do estado resolveu investir milhões de cruzeiros na construção de galeria nesses locais, que é um sonho antigo dos friburguenses, não é? Quem acompanha de perto sabe que verba liberada tem que ser gasta imediatamente, pois do contrário ela vai para outro lugar, some. Então, o governo do estado liberou a verba, contratou a empresa, tem que fazer imediatamente, não importa se é no verão ou no inverno, não importa. Um outro fator que tem que se levar em conta, aí eu já estou falando como engenheiro,
eu tenho observado, tenho acompanhado essa obra desde o início. A gente está observando que eles estão colocando galerias de 3,5, com um pouco mais de 3,5 metros quadrados. Para captação de um grande volume de água, muita água, né? Só que essa galeria desse tamanho exige o quê? Grandes escavações, tá? Exige a utilização de equipamento de grande porte, e são obras demoradas. E aí que entra o que eu chamo de intolerância. A intolerância é a bagagem dos tolos egoístas. Por quê? A obra tem que ser feita, é aquela história, não dá para você ficar esperando para o dinheiro sumir. E se sabe que não se faz omelete sem quebrar os ovos, né? E eu tenho ouvido muita gente que fica reclamando, inclusive me para na rua para reclamar, e eu, de forma delicada, estou falando a mesma coisa que eu vou falar agora para vocês, né? Os comerciantes, onde as ruas são interditadas, são atrapalhados. Ora, são sim, mas eles são atrapalhados há dezenas de anos. Agora está tendo um prejuízo? Tem, mas tem que esperar sim, tem que ter paciência. O taxista está reclamando que está tendo que sair local. O taxista, então, tem menos razão para reclamar, que ele explora um espaço público, não é dele. Eu tenho maior respeito pela classe dos taxistas, mas eles têm que lembrar que aquele espaço ali não é deles, não, é um espaço público. A prefeitura pode tirar o ponto de táxi da hora que quiser. E acaba eles também em sacrifício, tá? O trânsito fica ruim, claro. A galeria tem que passar pela principal avenida da cidade. O trânsito vai ficar ruim mesmo, que é o quê? Tá? Então, não adianta ficar reclamando. Isso me incomoda demais, por isso que eu digo que a intolerância, nesse caso, é coisa de tolos egoístas. Tem que ser feito, meu Deus. E pelas condições que ela começou praticamente num período de início de chuva, está indo bem mais rápido do que se imagina. Eu estou falando como técnico, eu sou um vigia ali, eu estou sempre vigiando. Não teve uma semana que eu não fui até o canteiro de obras, então eu estou acompanhando a par e passo. E eu sei como é que é isso. Qualquer empresa de construção civil sabe que no trabalhar com chuva é muito ruim. Você não pode obrigar o operário a trabalhar debaixo de chuva. Você faz uma escavação, a água vem e rouba a escavação. Então não pode ser intolerância, né? E isso me incomoda bastante, porque eu estou vendo essa reclamação sendo feita por representantes de classe. Eu estou defendendo a classe. Ele pode estar defendendo a classe que ele está defendendo, mas não está defendendo a Friburgo. Por políticos, esses são insensíveis e, digamos, ignorantes. Quando eu falo ignorante, no fato de ignorar. Se você me falar, Modesto, como é que você trata uma pneumonia? Eu não sei, eu não sou médico, eu ignoro. Eu estou falando ignorante nessa parte de ignorar, que as pessoas confundem. Ignorância com falta de educação. Ignorar é o fato de você desconhecer. Tá? Eu ignoro um monte de coisas. Quando as pessoas, fulano é ignorante em termos de falta de educação, é outra história. Eu estou falando de ignorante, falta de conhecimento. Antes que venha dizer que eu estou ofendendo, chamando alguém de mal educado, não é não. E pior, tem meios de comunicações também que não poupam. Poxa vida, não podia. Pelo amor de Deus, tá? E agora tem outro problema, né? Eu até vi uma matéria em um desses meios de comunicações falando assim, o início das aulas aí que vai complicar. Claro, estima-se que a rede pública do município tem cerca de 28 mil alunos. Eu não sei se esse número é real ou não. E muita gente, o trânsito, em tese, não era para piorar tanto, porque grande parte desses alunos se deslocam de ônibus. Quem atrapalha o trânsito são, normalmente, os papais e mamães que têm veículos. E eu não tenho nada contra papai e mamãe ter veículo, não tem não. Agora eu tenho contra, são esses papais e mamães que param em fila dupla para botar o seu filhinho sair, ou fazem coisa pior. Por exemplo, eu dou um exemplo claro que eu não entendo por que a prefeitura aceita. Aquele famoso entrada da Ponte Branca ali na Avenida Galdino do Vale. Ali tem uma turma que quer entrar para a Dante Laginestra, fazer o contorno para a esquerda. Aí tem uma turma que quer deixar seus filhinhos no colégio para a direita. E o trânsito não anda. Aí depois diz que está engarrafado, está duas pedras. Tem que estar. Não anda. Aí a prefeitura tem responsabilidade que já era para ter... O Rogério Cabral até tomou medidas numa época que era importante. No horário de funcionamento daquele colégio, não podia dobrar à esquerda.
Então é fácil fazer. Isso aí é mais uma bobeada da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana e do prefeito, que pode tomar essa medida. Agora, é que eu falo, né? Eu tenho um caso aí de uma pessoa que eu conheço. Eu até tenho estima do pai dela, mas ela tem um filho de 14 anos, ela mora ali na rua Arnaldo Bittencourt, aquela rua atrás do xadrez, o filho dela estuda no Anchieta, o garoto tem 13 anos. Eu sei disso porque um dia desse eu vi, ela estava parada em fila dupla. Aí eu perguntei a ela, seu filho não vem a pé para o colégio, não? Ah, Modéstia, coitadinho dele, coitadinho. Com 13 anos eu trabalhava, meu Deus. Um garoto com 13 anos não pode sair do Suspiro e até o Anchieta. A mãe precisa parar em fila dupla para atrapalhar o trânsito. Tem muito papai e mamãe também. Aí depois xinga quando a gente fala que essa geração Nutella, né? Aí depois ficam adultos, não sabem nada, não conseguem trabalhar, que são tratados como se fossem uns débeis mentais. Então, minha gente, deixem de ser intolerantes com essas obras de drenagem que estão sendo construídas. Ela vai já entrar pela Monte Líbano, vai trabalhar o trânsito? Vai, mas é assim que tem que ser. Depois vai entrar na Farinha Filho, vai trabalhar o trânsito? Vai entrar na Dante? Vai, mas tem que ser assim. Pô, será que a gente tem que estar falando uma coisa tão óbvia dessa? Brincadeira, né? Bem, vamos conversar com o convidado da noite, já informei a vocês, que é o Gustavo Barroso. Já tem um bom tempo que ele não veio ao programa, né? Eu agradeço pela presença dele. Meu cordial boa noite, Gustavo. Boa noite, Modesto. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Feliz de estar aqui com você. 20 anos de programa e a assiduidade do seu programa, as pessoas que participam, os seus convidados, a sua apresentação, os temas que você traz é muito importante para Nova Friburgo. Eu me sinto honrado de estar aqui. Tá, eu fico grato pela sua vinda. Gustavo, você vem de uma linhagem de político com muita tradição nesse município. Eu, por exemplo, no último sábado, eu estava lendo na coluna Há 50 Anos, que é publicada no jornal Voz da Serra, apareceu a seguinte notícia, uma notícia dando conta que o seu avô, Alencar Pires Barroso, partiu para o seu 5º mandato. Não é pouca coisa, né? Você sabe, você exerceu 1, mas alguém exerceu 5. No caso, ele assumiu a presidência da Câmara, em 73, né? Em 76 ele foi eleito prefeito, ou seja, seu avô fez uma longa carreira no meio político. Seu tio Rogério também exerceu 3 mandatos de vereador, não são poucos, né? Sim. O seu tio César também exerceu cargos públicos, né? Isso. Teve à frente da AMAI, né? Isso. Você se considera um herdeiro deles? Você acha que esse sobrenome Barroso te ajuda, te atrapalha? Como é que você vive essa... Eu estou falando de 50 anos, né? Se a notícia é 50 anos, ele estava indo um pouquinho no mandato, sinal que ele, em verdade, já tinha uns 20 anos para trás, né? Ou seja, tem pelo menos 70 anos de Barroso na política friburguense. Correto. Modesto, eu me sinto sim um herdeiro da família Barroso. Desde jovem, desde que nasci praticamente, meu avô vereador e depois prefeito, sempre presente nas ações dele, sempre junto com meu pai, com meus tios, com minhas tias, nos seus trabalhos, nas suas inaugurações, nas suas obras, andando por Nova Friburgo. E a família que sempre foi uma prestadora de serviço público. Todos os irmãos foram prestadores de serviço público, todos são aposentados públicos municipais. E isso é muito importante. E ter serviço prestado, ser lembrado, estar sempre à disposição da população, como é toda a família Barroso. Sempre esteve. Isso do meu avô aos irmãos, às irmãs, às filhas, os filhos, que são lembrados dessa maneira, como pessoas que estão à disposição para ajudar, que estão sempre presentes, estão sempre estendendo uma mão. E eu nasci nesse berço da política de Friburgo, participando e com gosto, com vontade. Eu nunca quis sair de Friburgo, sempre quis ficar aqui, sempre me preocupo com a cidade. A gente observa a cada canto, a cada acontecimento e tive a oportunidade de exercer o cargo de vereador. E nunca quis deixar de estar na vida pública, nunca quis deixar de poder ajudar
a minha cidade e quero continuar nesse caminho, que é um caminho que é da prestação de serviço público, é da prestação à comunidade, é da prestação do amigo da pessoa e da responsabilidade com a população. Isso é muito importante. Interessante uma nota que eu vi, né, nesses 50 anos, na época chamava-se Fazenda do Cônego. Né? Fazenda Isso do em Cônego. 1973, hein? Não Sim. tem tanto tempo assim, né, se eu pensar, né? É verdade. Hoje Eu nasci em fala-se 74. hoje você fala Cônego só, né? Mas já se falava muito tempo Olaria do Cônego, falava de Olaria do Cônego, né? E lá Fazenda do Cônego. Né? Eu sei que meu pai ele lidou com muitos agricultores daquela região, né? Que muita gente não sabe. Cônego foi um celeiro de agricultura de Friburgo. Muitos. Né? Isso aí, nos anos 60, meu pai ia lá comprar produção, onde hoje tem casas, apartamento, edifício, né? Mas... Agora, outra coisa interessante, eu estava conversando com um político que também, já bem idoso, né? Já está com mais de 90 anos, ele estava me falando que ele conheceu o seu avô e ele era considerado um hábil negociador. Ele tem uma habilidade de negociar, não era de brigar com ninguém, mas tinha a habilidade de conseguir o que ele entendia que era mais oportuno para a cidade. Né? Correto. Né? E, de certa forma, a cidade reconhece a importância da família Barroso, que uma das principais artérias da cidade leva o nome da família Barroso. Né? Isso, Avenida José Pires Barroso, a Via Expressa. Então, é uma das principais da cidade. Com certeza. E liga o bairro da família, né? Pô, você considera-se do Cônego, né? fundamental. Fundamental, né? O Cônego está na veia de vocês. A última obra, né, Modesto? Vamos pensar assim. Se você pensar de em mobilidade termos na importantes, cidade. foi. A obra de mobilidade urbana foi a última obra importante que nós tivemos. Isso foi iniciada, né, pelo meu avô, pelo Ricardo Pires Barroso, inaugurado pelo Paulo Azevedo. Foi a última obra importante. Com convênio, com luta, com busca, com governo, com trabalho, mas inaugurado. E hoje, se não tivesse a Via Expressa, eu não sei o que seria do Cônego em Cascatinha. A gente fala aí que algumas vias que foram abertas na cidade, a gente fica pensando, que eu conheci Friburgo, né? Eu vim para Friburgo, eu tinha 2 meses, né? Você fica imaginando, hoje, sem a Via Expressa, sem o famoso viaduto, sem a Avenida Santos Dumont, né? Sim. Que foram obras mais novas, né? Então é isso aí. A gente às vezes quer renegar o passado, mas não pode. Não, super importante. E, Modesto, você falando um pouquinho da questão do berço de família, do representar, né? Com isso, assistindo e acompanhando essa preocupação, né, da família com Friburgo, do meu avô com Friburgo, me veio à cabeça assim, o seu programa, o seu compromisso com Friburgo, no seu programa que já tem 20 anos. A sua preocupação, a cada tema, a cada acontecimento. Você vê, hoje você está tratando um tema de 2024, de eleição de 2024. Eu sempre ouvi, sempre vejo que uma eleição começa quando termina a outra. E é assim mesmo. Né? Então, uma coisa que eu tenho na veia é essa preocupação, esse carinho e essa vontade de querer fazer pela minha cidade. E eu vejo isso você na sua preocupação, a cada programa, a cada detalhe, a cada assunto. Seja uma entidade social, seja uma prestadora de serviço, e você está sempre trazendo para que isso seja colocado e que seja impulsionado também. Essa é a ideia do programa, senão não tem motivo. Exato. Agora, você exerceu o mandato de vereador entre 2013 e 2016. Que marcas positivas você acredita que esse mandato deixou em você, na sua carreira, coisas importantes que você acredita que você deixou? Por exemplo, Friburgo, hoje você já são mais 6 anos no final do mandato. Você hoje já consegue ver na distância, né, determinados fatos que aconteceram que quando você saiu você não viu. Correto. Mas hoje você já sabe. Você hoje já sabe. Se você deu uma sugestão, conseguiu aprovar uma lei, um fato aconteceu, ela já está mais do que maturada, né? Isso. É o despertar do assunto, Modesto. Eu, quando tive vereador, fui presidente da Comissão de Esporte, estive presidente da Comissão de Turismo e da Comissão de Trânsito e Transporte. Eu acho que são assuntos assim super importantes para a nossa cidade. E quando a gente trabalha o tema esporte, a gente está trabalhando a saúde, a gente está trabalhando a vida e está pensando em ocupar o jovem, a família, a todos, para que tenham uma saúde melhor, uma qualidade de vida melhor. Né? Quando a gente está trabalhando em termos de mobilidade,
trânsito, transporte, a gente também está trabalhando na questão da qualidade de vida, a gente está buscando uma melhoria, né? E o turismo a gente está fomentando a economia da cidade, isso é fundamental, é trabalhar a beleza, é trabalhar os eventos, trabalhar a quem busca fazer pela nossa cidade. Então, eu acho, Modesto, que são assuntos esporte, turismo, mobilidade, trânsito, esses assuntos são de suma importância que deveriam estar até na escola, porque você trabalhar o esporte de forma a aliar ele com a saúde, porque nós temos aqui as secretarias de esporte que não tem orçamento. Então eu entendo que o esporte ele deveria estar dentro da saúde, para que ele tivesse um mínimo de orçamento, para que ele pudesse fazer mais, porque ele representa, né, um trabalho que vai beneficiar aquela pessoa, para que ele não tenha que amanhã estar tão doente, estar tão procurando tanto posto de saúde, hospital, ele possa estar se beneficiando disso. Então, Modesto, eu vejo como assim um benefício e ações foram levantar esses temas. Nós trabalhamos muitos nomes de pessoas que fizeram por nossa cidade e que a gente não deixou esquecer. Nós levantamos muitos assuntos como ciclovia, como o domingo de lazer, que continua acontecendo, mas que tudo isso mexe com trânsito e transporte, mexe com mobilidade. Então, acho que ele tem que estar interligado a esses assuntos, que é o turismo, o esporte, mobilidade e trânsito, e eles devem estar associados, conversando. Vou dar um exemplo, né? Domingo eu estive agora lá no Domingo de Lazer na Via Expressa, um evento fantástico, mas ele precisa ser melhorado na questão do trânsito e transporte, na mobilidade, porque o trânsito e a população do Cônego Cascatinha, cada dia ela é maior, cada dia é maior. Então nós tivemos lá atrás, na época, ações quando o governo Paulo Azevedo fez o domingo na Via Expressa de lazer no domingo, fez as festas, levou as festas do Alberto Browne para a Via Expressa, e nós tínhamos ações para beneficiar melhor o trânsito do morador do Cônego Cascatinha do que nós temos hoje. Nós tínhamos mais presença do pessoal da mobilidade urbana, do trânsito, do que nós temos hoje. Então, isso tudo precisa estar interligado e precisa acontecer. Por quê? Nós temos o centro de Olaria, nós temos outras ruas que você tem que beneficiar essas pessoas para que elas não podem perder a sua mobilidade no dia que tem um super evento da família, como é o sucesso do Domingo de Lazer. Você diria que você entende que o seu mandato, então, foi positivo? Com certeza, Modesto, com certeza. Sou lembrado, participo, sou convidado, sempre tocando nesses assuntos. Você, como tudo na vida, tem um lado bom e um lado ruim. Você acredita que tem alguma coisa que não foi favorável no seu mandato, que isso possa ter... Porque você tentou depois, em 2016 e 2020. Sim. E não conseguiu retornar. Você acredita que algum fato foi impeditivo disso ou não, por outras conjunturas? Não, acho que, Modesto, quando a gente vê um pouco de fora, acho que as pessoas, às vezes, cobraram de eu ter sido mais combativo no mandato. Mais combativo, ter cobrado mais. E, por ser vereador na época governista, eu atuei muito na questão de estar realizando, de estar buscando, de estar levando as ideias para o governo atuar. Está muito próximo da prefeitura. Então, muitas pessoas acham que faltou mais combatividade, ser mais combativo com o executivo, cobrar mais do executivo, e isso é o que eu ouço da população. Mas isso é pertinente, porque às vezes quando a gente está dentro, a gente não observa, não consegue enxergar isso muito. Porque às vezes você está num tema, está num assunto, você está dentro de uma ação que você se colocou dentro do executivo, mas as pessoas querem ouvir um outro assunto, quer que você esteja cobrando aquela situação. Imagino que se você, a gente vai falar mais à frente, se você tentar de novo e conseguir, você seria mais contundente nesse aspecto. Com certeza, Modesto. Eu acho que... Uma lição, então, que ficou para você. Exatamente. Ser mais combativo, cobrar mais,
porque há essa necessidade. E não precisa ser uma oposição raivosa, né? Não. Eu entendo, Modesto, eu gosto da política, estou na política para realizar. Entrei na política para realizar. Podendo dar as mãos, podendo buscar as ações para que as obras, para que os benefícios, para que as pessoas consigam se beneficiar e ter o serviço público à sua disposição, como é de direito. Então, Modesto, eu acho muito importante realizar, mas as pessoas querem mais cobrança também. Eu falei aqui na semana, no programa passado, esteve aqui o presidente da Câmara, eu disse que a partir desses programas políticos, né, que eu faço, que hoje é uma agenda política, eu iria avaliar, incentivar aqueles que eu acredito que estão fazendo um mau mandato e explicar à população, pelo menos na minha visão, em quem ela não deve retornar. E uma coisa eu explico: quem faz oposição raivosa, está sempre contra tudo e contra todos, não merece estar na nossa casa legislativa. E não merece estar em lugar nenhum, porque as pessoas têm que ter bom senso de cobrar quando necessário, mas também não pode ser do contra tudo, né? Eu concordo exatamente com do isso. Contra tudo, né? Não pode querer estar sempre agindo com o fígado, né? Porque senão o fígado é um mau companheiro nessa hora, né? Tem que agir mais com a razão e com o coração. Os dois seguem bem. Marcolinho, está na hora do intervalo, não está? Vamos para o rápido intervalo, voltamos daqui a 2 minutos. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf, seu sucesso começa aqui. Estamos retornando conversando hoje com Gustavo Barroso, nesse programa que eu chamo Por Onde Anda, né? Que é o programa que eu faço, conversando com personagens da política friburguense que exerceram cargos eletivos, momentaneamente estão fora do mandato, ou exercendo cargos importantes no executivo, né? Ou em outras atividades que eu considero importantes, mas que são do meio político. Eu não sei, eu não tenho certeza, eu acho que sim. Antes ou depois do seu mandato de vereador, você exerceu algumas atividades na gestão pública? Você exerceu o que foi, o que estimulou você a exercer? Porque, para mim, eu tenho quase certeza que você exerceu. Sim, então. Eu tive a oportunidade de estar na assessoria da Secretaria de Governo por um momento e tive a oportunidade de estar na Câmara Municipal também como chefe do Legislativo e assessor da presidência da Câmara também. Tudo passagem rápida, mas tive a oportunidade de estar
exercendo esses cargos. Era um cargo que você não era de vereança. Você diz que mesmo em pouco tempo você trouxe agregou alguma coisa de valor à sua carreira, alguma coisa assim? Não, foi importante ver, ter uma outra visão, né? Não estando vereador e estando dentro da Câmara, acho que foi interessante, sim, lidar com os vereadores, lidar com o presidente da Câmara, lidar com os funcionários. É uma outra dimensão. E uma delas foi no Executivo também. Também uma passagem rápida junto à assessoria da Secretaria de Governo e uma prestação de serviço mesmo à população, levando demandas. Isso eu acho importante, que te dá uma outra visão um pouco mais completa, né? Exato. Senão você fica muito limitado. Vamos falar da Câmara Municipal, de voltar para lá. Você já deixou a Câmara em 31 de dezembro de 2016, ou seja, são 6 anos e pouco. Você, de alguma forma, acompanha o trabalho do Legislativo? Olha, muito pouco TV Câmara, mais rede social. E o que você acompanha? Como é que você avalia, por exemplo? Depois que saiu, nós tivemos uma Câmara que completou o mandato inteiro e outra já completou a metade. Você tem alguma coisa que você acredita que... Você tem observado alguma coisa em relação a que você participou, que você acha que é melhor ou é pior, enfim? Eu vejo cada um, né? O vereador que mantém aquela bandeira, né? Que luta por aquilo e que consegue, e que busca e não desiste. Acho que é importante, porque eu vejo vereadores combativos, né? Mas combativos naquela causa em que ele sempre defende. E eu acho que é importante, eu acompanho isso e vejo. Vou citar um exemplo, a vereadora Vanderlei, nessa questão da mulher, nessa questão do Outubro Rosa, nessa questão que acaba sendo o ano inteiro. Isso é uma marca dela agora. É uma marca dela, e que isso dimensiona muito a ela, que ligou a defesa e a busca da saúde da mulher, né, a mulher que trabalha o ano inteiro, que tem esse desenvolvimento de ações o ano inteiro, que era só um Outubro Rosa, mas que ela até antes usava o mês de outubro todo, usava rosa, e agora usa permanente. É muito interessante isso. A luta dela, ela criou uma marca, o benefício dela que ela conseguiu buscar nesse mandato, nos 3 mandatos dela. Sei que nominar não é fácil. Você destacaria outros nomes que você te chama a atenção? Pô, esse cara é bom. Então, a gente vê agora aí o presidente da Câmara, né, o Max Bill, acho que ele conseguiu um destaque importante e ele se destacou desde a bandeira que ele entrou, trabalhando no turismo. Ele sempre teve compromisso com a bandeira do turismo e ele manteve isso, como foi agora que eu tive a oportunidade também de participar naquele período, que foi a questão de benefício ao emprego, ao turismo, da cervejaria artesanal, né, hotelaria, sempre trabalhando nessas causas. E ele chegou à presidência num primeiro mandato, com 2 anos de vereador e de uma forma muito bem votada, né? E eu acho que um destaque dessa Câmara hoje tem ele. Ele esteve comigo semana passada e eu tenho uma impressão muito positiva dele. Ele é um jovem, bem equilibrado. Para mim, ele vai fazer um bom mandato à frente daquela Casa Legislativa, porque você sabe que não é fácil, né? Não, não é fácil. Agora, você... como telespectador, que você falou que vê pouco, o que você gosta e o que você não gosta de ver lá naquela Casa Legislativa? Não tem agressão, né, Modesto? Eu acho que, às vezes, quando baixa o nível, né, quando entra de uma forma, assim, com palavras, né, de baixo calão, acho que ninguém gosta de estar assistindo. Eu não gosto. Eu sempre falo, quer me irritar, me tirar... Eu eventualmente assisto, né? Mas começou a discussão, ainda mais quando parte para ofensas pessoais, que eu acho isso de uma falta de educação, uma grosseria sem tamanho. Aí eu não assisto, eu não sou obrigado a assistir. Cá entre nós, né? Tem gente que gosta do programa, a respeito. Eu não sou obrigado a ver um Big Brother 2 na Câmara Municipal, né? Que é uma casa que tem que ter o respeito, porque eu sempre falo aqui, no Brasil nós temos um sistema tripartite de poderes. E para mim, o executivo é tão importante quanto o legislativo. Um não é mais importante que o outro. Você sabe que se a Casa Legislativa resolver travar o município, trava. Sim.
E então ela tem importância na gestão. Isso é igual você ter um prefeito que vai para a televisão e fala um monte de abobrinha, né? Então o vereador tem que ter responsabilidade com o que ele faz e com o que ele fala. E lamentavelmente a gente vê, não é só na legislatura não, mas tem sempre gente destoando. Ainda bem que a história vem mostrando que esses que agem assim não costumam ficar lá, né? Correto. Você vê que o vereador que tem um bom comportamento volta. Quem tem mau comportamento, não vou ficar citando nome aqui, mas não volta, né? Certo. Então, mas é isso aí, eu acho que a Câmara... Agora, você falou que não assiste, isso significa que você perdeu o interesse pela casa? Não perdi o interesse não. É mais por tempo, horário e às vezes a hora que está passando a sessão não tem oportunidade de estar ligado, de estar assistindo. Mais por isso mesmo, mas eu gosto de assistir, gosto de estar vendo, eu acho interessante. Como é que você fica? Você já participou lá, você vê, você, puxa vida, podia estar aí de volta, tá? Isso te dá algum assim, isso causa alguma nostalgia em você? Não, causa não. Não é o momento, não era para estar lá, o momento é de quem está, não causa nostalgia não. Isso aí Tá bom. Uma outra questão, você tem uma tradição política muito grande nas costas. Você acompanha a política de Friburgo de perto? Sim, acompanho sim. Tá. Então você está sempre antenado no que está acontecendo? Sim, estou sempre ligado. E como é que você vai a eventos, como é que você faz isso? Não, hoje a rede social te ajuda muito, né? Porque mesmo que você não esteja presente, mesmo que você não esteja, você recebe, né? Por grupos, por WhatsApp, vendo no Instagram, Facebook, tudo você está sempre recebendo. E hoje também essa questão da mídia e da imprensa também ter essa facilidade de enviar para você as notícias via WhatsApp. Então, eu acho que isso colabora muito também de você estar sempre antenado. Por exemplo, hoje nós receberemos a participação que eu estou aqui no seu programa. Então, você envia isso para todo mundo. Envio. Né? A imprensa envia, através do WhatsApp, a notícia do dia, a notícia de que são destaques. E isso eu acho que ajuda muito a você estar participando. Eu quero sim e gosto de participar e de estar sabendo do dia a dia. Você quer ver uma coisa? A gente sabe por experiência nossa. Hoje, a grande parcela dos nossos telespectadores são virtuais, eles acessam a gente através do YouTube, Isso. do site da emissora, do aplicativo. Não estou desmerecendo a TV a cabo, não. Claro. Que ela tem sua importância, é claro. Mas hoje eu sei por causa do meu retorno, né? Sim. Toda semana eu mando para você a chamada do programa, um link. Isso. Olha, não tem... Normalmente é interessante que tem casos que o programa nem acabou, já começa a receber mensagem. Tá? Porque normalmente eu fico em casa sexta-feira à noite para acompanhar, para ver se a transmissão está indo direito, né? Quando tem problema, eu entro em contato com a emissora, que às vezes nós ainda temos um problema em Friburgo, né? Em muitos locais a internet ainda não funciona direito, né? Acredito que depois do 5G isso vai mudar, mas a gente hoje, as pessoas são muito antenadas. Claro, tem um grande risco, né? Porque você sabe muito bem, da mesma forma que você recebe um monte de material via redes sociais, tem muito lixo junto, né? Com certeza. Tem muito que só excluir. Tem muita coisa que se você for acreditar em Deus e tudo que está lá, você está perdido. Não dá. Deixa eu te falar uma coisa, você, como diz que vem acompanhando a política de Friburgo, você deve estar acompanhando o trabalho do Executivo, né? Sim. Qual é a avaliação que você faz do trabalho do Executivo hoje? Muito positivo. Muito positivo porque nós estamos 2 anos do mandato do prefeito. E eu acho que ele soube agregar muito essa parceria junto ao governo do Estado e ao governo federal, né? A gente teve a oportunidade de outros mandatos, de ver muita coisa acontecendo, de perder emenda, perder obra, perder processo, de um botando culpa no outro. E pelo menos o que a gente está vendo hoje é pegar tudo. Como você falou no início aqui, se teve a licitação, se tem que começar a obra, tem que começar, tem que fazer. Tem que fazer, a obra tem que começar, vai dar trabalho, vai dar problema, mas tem que fazer. Então, eu vejo um lado muito positivo do governo, se beneficiando
de tudo que o município precisa junto ao governo do Estado e ao governo federal. E é o que está aí, um canteiro de obras do Estado na nossa cidade, né, Modesto? A gente torce para que tudo termine, para que essas obras cheguem ao final, porque são obras de necessidade, são sonhos do friburguense e que estão em execução. E também, Modesto, eu acho que tem pontos que precisam ser melhorados. Eu vou falar aqui, a gente está lendo no jornal hoje a questão da mobilidade, né? E eu acho que um ponto que precisa ser muito melhorado na nossa cidade é a questão da sinalização, né? As faixas de pedestres, as sinalizações, as placas, né? O ir e vir, isso está precisando melhorar muito. Acho que necessita muito melhorar a questão da sinalização para a população e para quem visita a cidade. Porque hoje se você correr hoje, percorrer, as faixas de pedestre estão todas apagadas. Claro que choveu muito, a gente vê que é o início de ano, mas que precisa trabalhar essa questão da sinalização e mais presença, eu acho que precisa. E a questão de investir, Modesto, nas administrações de bairros e subprefeituras, né? Hoje há uma carência muito grande dessa mão de obra. Então, teve muitos avanços, como foi a questão da parceria com a usina de asfalto, com o governo do Estado e a contratação de uma empresa para a realização desse trabalho. Eu acho que hoje a gente tem a mão de obra da prefeitura, mas que ela precisa ser muito ampliada para dar conta da cidade, na manutenção, na limpeza, na capina, na varrição, na pintura e na poda de árvore. Eu acho que isso precisa muito melhorar. Você falou na secretaria aí que o secretário de Ordem e Mobilidade Urbana não vai gostar do que eu vou dizer, e eu não vou dizer que é só ele que está fazendo isso, mas a verdade é que desde que o trânsito passou a ser uma obrigação municipal lá em 1997, nós nunca tivemos, e eu até tenho um grande amigo que já foi superintendente da Altran, que você conhece bem, que é o... isso aqui é remédio, esqueci que não podia deixar ligado. Vocês me desculpem, está me avisando que está na hora de tomar um remédio, depois eu tomo. Mas que foi o Coronel Novaes, né? Foi ele que implantou o Altran em Friburgo, a partir do Código de Trânsito Brasileiro aprovado em 97. Ele falou na época, eu lembro, Modesto, se a gente não investir o que o Código de Trânsito manda, isso não vai adiantar nada. E a verdade é que todos os prefeitos que passaram posterior nunca investiram no que fala o Código. Investir em planejamento. Friburgo não tem um sistema de planejamento de trânsito. Então, conforme eu te falei, eu li no jornal agora, chegando aqui, que a prefeitura contratou uma empresa para isso. Mas tem que ter um planejamento. Você quer ver uma coisa? Nós estamos numa época que a interatividade através da informática é total. Sim. Aqui você vê, muitas vezes, agora eu vou dar um exemplo clássico ali no Paissandu, com o fato de você ter a Alberto Brown ficar fechada, o trânsito na rua Comandante Ribeiro de Barra, antiga Rua do Arco, é muito pequeno. Uhum. E ali tem um sinal, e o outro sinal segura o trânsito que vem da RJ 116, né, do viaduto, que é intenso. Uhum. Pois é. Mas como não tem um sistema computadorizado integrado, sim, aquilo ali, o lógico seria, tem 4, 5 carros, abriu o trânsito, 4, 5 carros, quem vem da Comandante Ribeiro do Barro, não tem mais carro, abre o trânsito para outro, mas não, fica ali 30, 40 segundos, minuto, ninguém passa. Uhum. Por quê? Porque nós não temos planejamento, equipamentos muitos ultrapassados, tem sinais aí que são do tempo do onça. Isso. Tá? Ou seja, aquela quadra que o Código de Trânsito Brasileiro determina, que cabe ao município, que é planejar, operacionalizar, fiscalizar e educar, ela não funciona. Aí acontece isso com você. Você está falando das faixas de pedestre. Sabe por que elas apagam rapidamente? Porque é muito pouco provável. Eu trabalho na construção civil e a gente também faz sinalização em garagem. Existem tintas que são especiais, a base também, para a faixa durar mais. Aqui não. Aqui parece que colocam a tinta à base de água. Pinta, daqui a 3, 4 semanas já apagou. Sim. Ou seja, porque o trânsito em Friburgo não é tratado como algo, digamos, fundamental. E vamos pensar bem, hoje o trânsito é uma das questões, eu diria que junto à saúde, das mais complexas do município. Só que não investe. Aí eu chamo de Secretaria do Dorminhoca, o pessoal fica achando ruim. É a estrutura do Dorminhoca. Tá? Tem um outro secretário que tenta fazer alguma coisa,
mas ele não vai funcionar. Então, eu concordo com você, o trânsito é uma questão complicada. Se você me permite, você colocou e perguntou sobre a avaliação do governo. Um ponto também muito positivo do governo é essa presença de domingo a domingo nos cantos da cidade. É muito importante a presença do prefeito, como tem sido, de domingo a domingo em todos os cantos da cidade, que a gente tem acompanhado pelas redes sociais, participando, visitando as repartições públicas, as escolas, as secretarias, indo ao diálogo com a população, recebendo a população um dia por semana. Então é um ponto muito positivo, porque eu nunca entendi a prefeitura fechar sexta-feira às 5h30 e reabrir segunda às 11h30. E hoje a gente vê uma presença maior da prefeitura, através do prefeito, de domingo a domingo nas ações. É um ponto muito positivo. Você sabe que eu até escrevi, né, você falou que leu a coluna. Sim. Se você viu lá, eu coloquei que, para mim, eu imaginava que nós passaríamos por uma administração desastrosa, né? E, ao final, eu disse que ele vem me surpreendendo agradavelmente. E entre as questões que eu coloquei, uma delas é essa. Ele não se esconde. Correto. Você vai vê-lo no... E muita gente misturou o negócio de religião, não. Ele vai onde está o samba, ele vai na festa da cerveja, mas ele vai naquela rua que caiu uma barreira. Ele não tem medo. Ele me chamou a atenção positivamente, foi logo depois do início do mandato dele, quando nós tivemos uma queda de vários veículos ali no código relógio da Vila Amélia, e eu falei assim, ih, essa novela vai começar. Aí eu fui lá. Quem encontrei Ficaram lá? a noite toda. Johnny Michael. Eu fiquei lá, prefeito aqui. Então ele nunca demonstrou, ele não tem medo de enfrentar problema. Isso para mim é um dos maiores méritos dele. Aí lamento ter que falar, né, do governo anterior do Renato Bravo, que era o verdadeiro cabeça de bacalhau, ninguém via ele em lugar nenhum, né? O Johnny não se esconde. Aí eu sei que eu já recebi crítica de vereadores porque eu estou elogiando esse comportamento dele. Quer que eu fale o quê? Com certeza. Ele tem um comportamento muito positivo, porque ele não tem medo. Se você pedir uma audiência para ele vai arranjar. Se tem um problema na cidade acontecendo, uma categoria precisa falar com ele, ele atende. Claro, ele tem uma agenda muito complexa, né? Claro. Então não é fácil. Mas ele não tem coragem de enfrentar o dia a dia. Isso, para mim, é das grandes virtudes nele, tá? E isso você tem que reconhecer, né? É assim, é muito positivo. Agora, Gustavo, você está afiliado com o partido ainda? Bem, o que acontece? A última eleição, eu participei pelo PSC. E agora o PSC teve uma junção, né, com outro partido que é o Podemos. Então, praticamente, eu me filiei para disputar a eleição e hoje, acredito até que eu estou filiado ainda, depois dessa junção de dois partidos, mas pretendo buscar uma outra sigla partidária. Você já tem ideia de alguma coisa? Tem alguma negociação? Não, ainda? Não. Cedo ainda? Cedo ainda. Mas você sabe que nós falamos que a eleição está há 18 meses só. As convenções estão entre 14 e 15 meses, né? E as conversas já estão. Eu mesmo, porque não me interessa me envolver no mundo político partidário, porque senão eu vou perder essa liberdade que eu tenho de conversar com todos os agentes políticos, né? Mas eu já fui até conversado. Modesto, não sei o quê. Eu, por exemplo, em novembro, eu fiz uma avaliação para um grupo de empresários de uma pesquisa qualitativa. Ou seja, as pessoas estão se mexendo já, né? Claro. Então, eu não sei se você já foi procurado, se alguém já chegou, não sei como é que está, se você pode contar. Não, questão de grupo, de ter sido procurado, não. Só de forma isolada com alguns amigos, alguns parceiros que exerceram a legislatura junto comigo, que a gente tem um contato mais próximo, que a gente vem conversando sobre as eleições. Mas tivemos um contato grande também agora nas eleições que passaram, então a coisa está bem fresca ainda. Mas você pretende concorrer mais uma vez? Pretendo deixar meu nome à disposição, sim, Modesto. Estou aí à disposição para lutar pela minha cidade. Quero continuar à disposição, quero continuar batalhando, quero continuar buscando dias melhores para Nova Friburgo. Você sabe que a legislação mudou para essa eleição próxima, né?
Nós temos mudanças significativas, uma delas é no número de cadeiras, né? A próxima eleição serão 21 mais 1, ou seja, na eleição anterior era 1,5 de 21. Você podia, cada partido, lançar 33 candidatos, agora poder lançar 22. Ou seja, vai ter uma briga mais... Briga entre aspas, né? Mas os partidos vão ter que encolher um pouco. Nós vamos ter menos candidatos. Eu acho melhor. Eu também acho que na última eleição tivemos, acho que 574 candidatos. É candidato demais, né? Muito. A cabeça das pessoas até... Eu reconheço, desde que a pessoa atende os requisitos exigidos por lei, pode ser candidato. Isso aí eu não estou querendo que o cara não seja, não, né? Quando eu falo cara, no bom sentido, né? Que agora você tem que ter muito cuidado para falar, né? Senão, está falando de forma ofensiva. Mas é um colóquio, eu sempre falo, quando me fui colocado aqui, eu expliquei ao Salvadorzinho na época, ó, eu vou conversar como eu converso sempre, eu não sou jornalista de faculdade, não. Claro que eu tenho o maior respeito pelo jornalista formado, é uma profissão linda, mas eu falo do meu jeito, né? Então, às vezes, eu uso umas expressões que o jornalismo não gosta, mas é o meu jeito. Mas nós vamos ter um número menor de candidatos, por causa dessa limitação, e também as cláusulas de barreira, né? Os partidos terão que ter um número mínimo de votos para que consigam, digamos, buscar uma cadeira, né? Você está mais ou menos inteirado dessa legislação? Não estou muito por dentro das mudanças para a próxima eleição, não. Só dessa questão que você falou dos 22 candidatos, que eu acho muito positivo diminuir o número de candidatos. É muito candidato, é muita divisão. É muita divisão porque é aquela questão do presidente de partido sair procurando todo mundo, desesperado, que tem que ter aquele número, que era 33, né? Você com 30 partidos, você acaba chegando a 1.000 candidatos. E a divisão é enorme. Então, com o menor número de candidatos, eu acho que você tem mais chance de chegar mais à população, de ter mais votos, de ter mais pessoas junto de você. Eu sou favorável a essas, digamos, eu não considero antidemocrático você criar algumas normas restritivas, não. Porque senão fica, como a gente vê lá no Congresso, 30 partidos, como é que você vai fazer a composição com 30 partidos? Impossível. Cada um com interesse diferente. Impossível. Vira uma barganha danada, né? Exato. Agora, como é que você imagina que vão ser essas eleições de 2024, né? Você já acredita, nós tivemos na eleição de 2016... uma quantidade de candidatos a prefeito nunca vista. E poucas cidades brasileiras... 16. Poucas cidades brasileiras que eu tive a curiosidade de pesquisar tiveram o número de candidatos ou mais que a nossa cidade. Nós saímos de 6 candidatos em 2016 para 20 em 2016. Em 2016 tivemos 6. Aí nós tivemos... a conta vereador foi essa quantidade enorme também, né? Que eleição você acha que a gente pode esperar em 2024? Eu acredito com um menor número de candidatos a prefeito. Eu acho que você vê o número de candidatos a prefeito, você vê o resultado que teve da eleição, eu acho que é uma forma de até do candidato pensar, da chance que ele vai ter de chegar. Porque foram 15 que perderam a eleição. Foram 15 que perderam. Né? E muitos que, se fossem candidato a vice de outro, ou até vereador, poderiam estar ocupando a cadeira hoje. Eu acho que muitos ali tinham chance de se juntar, que poderiam chegar à cadeira número 1, como muitos ali que poderiam ter desistido, quando apareceu o número 16 candidatos, que viesse a vereador que poderia estar na cadeira hoje. Nós conversamos até antes de entrar no ar. Eu acredito que um pouco desses 16 foi a fragilidade do ex-prefeito Renato. Você não acha que isso teve peso, não? O que a gente viu que impulsionou, né, o maior número de candidatos foi a avaliação do governo que estava, né? Tipo o seguinte, ele está fraco, eu posso ganhar dele. Eu acho que foi muito em termos dessa avaliação. E você acha que esse fenômeno pode acontecer hoje? Você acredita que o Johnny Michael hoje se demonstra a fraqueza que Renato tinha naquela época? Eu não digo fraqueza porque a política dá voltas. Amanhã, né? Como diz um político, né? Falam que foi Magalhães Pinto, outros falam que foi Tancredo.
olha para o céu, a nuvem está de um jeito, o outro dia está do outro. Isso, nós tivemos um exemplo aqui próximo, até meu amigo Rafael Miranda, de Cachoeira de Macacu, ele disputou a reeleição, ele ficou lá embaixo, foi muito mal votado. Agora veio na eleição de 2020, foi eleito. Então, a política ela dá voltas e eu acho que pode ser uma caixinha de surpresa. Mas eu acho que as pessoas têm que ser inteligentes, têm que se unir e têm que se juntar. Porque, às vezes, a divisão não leva a ninguém à vitória. Isso aí passa por uma questão também de um pouco de vaidade. Você não acha? Às vezes o camarada, ele se deixa levar pela vaidade, ele não entende que ele não tem oportunidade. Eu, infelizmente, eu não vou falar nome, mas teve um candidato a prefeito que falou para mim que ele iria disputar cabeça com cabeça, e ele ficou lá atrás. Então, a gente teve na eleição, em outras eleições, né, que eu presenciei, né, um grupo procurando, ainda eram pré-candidatos a prefeito, um grupo procurando outro candidato, que o outro candidato falava, não, eu vou ganhar a eleição, eu estou aí, estou liderando as pesquisas, mas que ninguém sabia de pesquisa, né, e que para onde ele foi ser convidado a ser vice, ficou em segundo lugar na eleição. Poderia ter sido vice-prefeito, ou até vice-versa. Então, eu penso que para uma cidade e com uma disputa, eu acho que é muito melhor com menos candidatos e vejo o quadro hoje muito diferente do que foi a eleição passada. Você estou falando um ponto aí, eu ouço muito isso, pesquisa. Eu falei, tá bom, que pesquisa é essa? Ninguém vê? Pesquisa Bacalhau também, né? Isso. E como foi a última eleição? A última eleição, para mim, a pesquisa única que foi publicada, que foi no jornal A Voz da Serra, para mim foi, sim, definitivo para estabelecer o resultado da eleição. Você sabe que nós fizemos uma pesquisa, que nós resolvemos em 2020 não fazer debate. A emissora entendeu e autorizou que eu e o Zuri conversasse com todos os candidatos. E nós convidamos todos, fizemos na forma da lei. Isso. E dos 16 candidatos, só não conversamos com o prefeito, o Renato Brabo, porque ele não quis comparecer na data que nós ajustamos, né, para estabelecer as regras, né, e fazer o sorteio. Mas, o debate, na época, 12 tinham direito. Mas como a gente tinha conversado com 15, nós falamos, fazer um debate com 12, em 2016 com 6 já era bastante, então nós resolvemos não fazer o debate. Aí, o que a emissora resolveu? Contratar uma pesquisa. Essa pesquisa seria publicada, veiculada posteriormente àquela da Voz da Serra, seria na sexta-feira no meu programa, tá? Contratamos, nós temos essa pesquisa, só que o senhor Sérgio Lobac e o doutor Arthur resolveram entrar no noticiário para impedir a publicação. A gente saía alegando que ela tem, com aquelas alegações furadas, né? E a gente tinha certeza que não era assim, que eu estava atrás da contratação dela. Então, por uma questão jurídica, né, de segurança, aí depois entraram e o judiciário disse que indeferiu, mas aí já não adiantava, a eleição acabou, né? Sim. Mas nossa pesquisa, ela retratou exatamente os dois primeiros. O terceiro, que na Voz da Serra aparecia em terceiro, na nossa já apareceu lá atrás, que foi o Luiz Fernando. Então, essa pesquisa que foi publicada foi determinante. A pesquisa que nós fizemos, aparecia o Johnny Mike e o Johnny Mike em primeiro e o Anderson Nogueira um pouquinho atrás. E o Luiz Fernando já caiu lá atrás. Agora, eu tenho essa pesquisa. Mas pesquisa feita dentro dos critérios técnicos com o Instituto correto, né? A gente tem muita gente que fala que faz pesquisa, mas não é pesquisa, né? É aquela coisa, ele sai perguntando na rua, aí pergunta aos amigos, os amigos dizem que vão votar nele. Né? É igual pesquisa de internet. Né? Você pode não votar vale quantas nada. vezes? Você pode votar 1000 vezes, porra. Então, quem tem mais acesso ou tem mais paciência. Você vai votar 1000 vezes. Gustavo, chegando aí ao finalzinho, tá? Marconi, mais uma vez, obrigado, tá, Marconi? Tá. Quero agradecer a sua presença, tá? Deixar a telinha para o seu minuto final aí. Bem, Modesto, obrigado mais uma vez pelo convite. Parabéns pelos seus 20 anos de programa. Parabenizar aqui a TV Zoom nessa casa nova, né? Tá ficando muito aconchegante, está muito bonito, está muito agradável esse novo local. Desejo sucesso à TV Zoom e podem ter certeza, o Gustavo Barroso estará à disposição da população friburguense sempre para contribuir, para colaborar, para dar as mãos, para que Nova Friburgo se beneficie disso.
conte comigo. Um abraço e boa noite. Bem, eu quero agradecer a você, mais uma vez, Gustavo, se dispôs a vir ao programa. Caso você seja candidato, sucesso. Eu tenho acompanhado razoavelmente de perto o atual trabalho e, para mim, você tem lugar ali dentro. Ali tem vereadores que eu acredito que não estão exercendo um bom mandato e a gente vai ter que trocar. Quando a gente fala, a gente, nós, o povo. Tá? Eu, pelo menos, penso assim. Tem gente que não pensa, né? É um direito de cada um. A opinião que a gente fala, que todo mundo tem a sua, né? Eu tenho a minha, mas para mim você tem espaço lá. E, dentro desse viés, acredito que um pouco mais combativo vai ser melhor mesmo. Combativo não quer dizer ser agressivo. Não. E nem ser do contra tudo, né? Exato. Bem, com isso eu me despeço de vocês. Desejo uma boa noite, um beijo no coração de todos. Se Deus quer, se Deus quiser e Deus sempre quer, estaremos aqui na próxima semana, tá bom? Fiquem com Deus.